Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje o assunto é Movimento Espírita. Divaldo Franco responde como o jovem pode auxiliar na unificação do espiritismo. Nestor Mazotti fala sobre o maior desafio do movimento espírita no Brasil e o trabalho de divulgação do espiritismo no exterior. Como o jovem pode auxiliar na unificação do espiritismo? A unificação dos espíritas, porque é essencial que nós, os espíritas, unamos-nos em torno da bandeira da codificação, é de grande significado para a boa divulgação dos postulados espíritas. Então, a melhor maneira de o jovem contribuir pela unificação é amar. Para que haja uma real unificação, asseverou o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, por meu intermédio, numa reunião do Conselho Federativo Nacional, é necessário que primeiro haja a união. Sem a união dos indivíduos, não teremos a unificação das entidades espíritas. O trabalho do jovem é o trabalho de construção do bem, onde quer que se encontre, mantendo as balizas da doutrina espírita irretocáveis, sem os modismos, sem as novidades que são muito comuns às criaturas humanas. Parece que há uma necessidade imensa em nós de colocar a nossa opinião. Por isso existe a palavra achismo. É muito comum a pessoa dizer, eu acho, mas não acha coisa nenhuma. Já está achado na codificação. Somente deve recorrer à estrutura doutrinária e apresentar a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, ou os seus comentários, sem a sua opinião, que pode ser valiosa, mas não tem o caráter da universalidade dos espíritos, ou do ensinamento. Então, a melhor maneira de um jovem, na mocidade espírita ou juventude, contribuir em favor da unificação é ser disciplinado, participar das atividades, contribuir na área que lhe é pertinente e, acima de tudo, amar, sem se deixar envolver pelas condições negativas das criaturas humanas que nós encontramos em todos os grupos. Qual o maior desafio do movimento espírita no Brasil? Boa tarde, queridos companheiros. Agradecemos a oportunidade desse diálogo aqui com todos os nossos irmãos. A pergunta da nossa irmã é bastante ampla e complexa, né? A doutrina espírita, o movimento espírita, melhor dizendo, tem por meta promover o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita. Nós temos procurado destacar que temos duas frentes básicas. Uma é a ampla divulgação, ou seja, colocar principalmente o livro espírita e todo aquilo que decorre do livro espírita, mas o livro espírita bem assentado nos princípios da própria codificação, que caracterizam mesmo como tal, ampliar cada vez mais, promover o livro, colocar nas livrarias leigas, ou seja, procurar levar a doutrina espírita aonde estiver o ser humano, não esperando que ele venha, às vezes, nas nossas atividades para conhecer a doutrina. Esse é um dos desafios que nós temos enfrentado e que tem gerado até bastante experiência no sentido de aprimorarmos a nossa capacidade de divulgação. Um outro ponto que nós consideramos muito importante também é a atividade, vamos dizer, federativa. No campo da divulgação, nós vemos que os próprios amigos espirituais têm feito um trabalho muito amplo, facilitando, inspirando e motivando as mídias a falar dos princípios espíritas. Isto realmente é muito bom, mas o que nós sentimos no movimento espírita nosso, e espíritas, vamos dizer, encarnados, é que nós precisamos realmente desenvolver um trabalho intenso para colaborar com os núcleos espíritas, no sentido de que eles desenvolvam uma atividade cada vez maior,
cada vez mais assentada nos princípios doutrinários, e se multipliquem no sentido de que nós tenhamos cada vez mais um grande número de núcleos espíritas bem estruturados, bem organizados, cumprindo bem a sua tarefa. Um dos desafios que nós estamos observando e que tenha sido alvo das preocupações naturais dos nossos irmãos da atividade federativa é ajudar o Centro Espírita a aprimorar a sua capacidade de bem atender aqueles que chegam à casa espírita. Porque de hábito, muitas vezes, nós temos aquele cuidado de não fazer proselitismo, como muito se diz, não tentar comprometer, deixar a pessoa muito à vontade. Mas o cuidado que existe é não deixar à vontade a ponto de dar a ideia de uma indiferença que tem ocorrido. Então é um dos pontos que nós sentimos na atividade do centro que está reclamando a nossa atenção, porque já tem até pesquisa nesse sentido mostrando que a cada 4 pessoas que procuram o centro espírita, apenas uma permanece. Isso até tecnicamente é mostrado um ponto falho nosso no campo da casa espírita, no sentido dessa retenção. Então o que nós sentimos hoje, eu não diria que é o maior desafio, mas um dos grandes desafios do movimento espírita é nós realmente colaborarmos, estimularmos a casa espírita a intensificar um trabalho de aprimoramento, considerando que o dirigente espírita, os trabalhadores espíritas, são todos voluntários, mas são pessoas engajadas no esforço da divulgação, empenhados em dar de si o melhor. Mas é importante que nós aprendamos cada vez mais a conviver no diálogo e na união, ajudando-nos reciprocamente, fortalecendo-nos nessa ação de atender bem aqueles que buscam a casa espírita, não apenas em busca de um socorro eventual, mas que busquem o estudo da doutrina, o conhecimento da doutrina, quando não também a própria oportunidade de servir e trabalhar na seara espírita. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! O que dizer sobre a recente publicação em massa de obras psicográficas? A questão da proliferação das obras, ela corresponde a esse momento espertalhão, porque passa o mundo e porque passa o nosso Brasil. E o movimento espírita, pela qualidade dos espíritas, não poderia ficar indene a essa invasão. Os espíritas costumamos ser muito generosos com o chapéu do espiritismo. Temos aceito tudo que aparece. E por que isso, meus irmãos? Temos que lavar essa roupa suja. Uma vez que estudamos pouco o espiritismo ou nada, ficamos sempre atrás de novidades. É como quem assiste a novelas. A gente quer sempre ver o próximo capítulo e ver como é que acaba. Mas isso não tem raízes. No momento em que os espíritas se respeitarem mais e conhecerem a doutrina espírita, eles próprios serão os avalistas dos livros que saiam, retirando-os de circulação ou dando-lhes ênfase. Enquanto as pessoas desconhecerem o que é que orienta a doutrina espírita, tudo que cai na rede é peixe. E quanto mais descomprometido seja o livrinho, o romancinho,
mais o povo gosta, porque também não faz nenhuma solicitação moral, não nos leva a nenhuma mudança, não nos cobra nenhuma mudança. Então, uma medida de fuga é também gostar dessa literatura descompromissada. Nós todos temos sido responsáveis por essa chuva de lodo sobre a nossa literatura espírita. Todos nós, que damos lucros exorbitantes, os clubes de livro que não têm tido respeito com o espiritismo, na sua maioria, eles querem botar livro todo mês o mais baratinho, para cobrar mais caro e ter lucro dos seus assinantes. Então, eles não examinam os livros. Duvido muito que os donos, os responsáveis por círculo de livro, de leitura, de clubes, leiam as obras que eles mandam para o povo ler. O que interessa é quanto vende e quanto ganha. Então é óbvio que o espiritismo tem sido vítima dos espíritas de má qualidade, como temos sido nós. Respeitamos as grandiosas exceções, mas a massa dos espíritas tem gostado dessa coisa sem compromisso. A literatura clássica do espiritismo ninguém conhece mais. Delane, Denis, Flammarion, Botsano. Muita gente nunca ouviu falar neles. As obras de Allan Kardec, pelo amor de Deus. Muita gente conhece o Evangelho de abrir ao acaso na hora do culto e lê o pedacinho, mas nunca de estudar de cabo a rabo. Então, nós estamos abrindo o nosso movimento a esse surto de loucura. E depois ficamos aflitos. Mas vamos pensar qual tem sido a nossa contribuição para a elucidação geral, para a elucidação nossa. Kardec é muito claro ao dizer que se uma obra tiver um ponto duvidoso, toda a obra está comprometida. Do mesmo modo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas nós achamos sempre que é falta de caridade denunciar a falcatrua. Então, não temos o que reclamar. Nós estamos tendo o que merecemos ter. Pela nossa invigilância, pela nossa inoperância, pela nossa inconsequência, pela preguiça de estudar o Espiritismo. E os invasores são agressivos. Quem tem livraria espírita me diz sempre, eles ligam, eles passam dezenas de e-mails, eles querem vender aquele produto, até que as livrarias compram. Bastaria não comprar. Enquanto a gente não conhecer a obra, não compra. Conheço pelo Brasil umas poucas federações, não passam de 5 na mão, que tem um corpo de companheiros, não precisa muito, 3 para desempatar, companheiros de bom senso, para ler essa livrarada que chega das editoras. Eles leem, um passa para o outro, ou cada um tem um, anota o que for para anotar, e a federação decide se vai vender, se não vai vender, se vai comprá-los, se não vai comprá-los. E pronto. Ninguém briga com ninguém, mas defende o seu território. Porque uma pessoa que compra uma obra de má qualidade no centro espírita, sai jurando que aquela obra espírita foi comprada no centro. E por que um centro espírita vende obra de má qualidade? É porque ele também é de má qualidade. Não há nenhum sentido nisso. Se é só para ganhar dinheiro, a gente põe acarajé, põe caruru, põe não sei de quê, e vende, dá mais dinheiro e o povo come e se alimenta melhor. Então, cabe-nos aos espíritas, e não aos evangélicos, não aos católicos, não aos budistas, ter cuidado com aquilo que estamos incrementando no nosso movimento. É graças à nossa acomodação intelectual
que a aventura está surgindo no nosso arraial. Lamentavelmente. Logo, particularmente, eu sempre evito de tanger essa questão, porque ninguém gosta de ouvir. Somos nós, temos sido nós, os responsáveis por essa proliferação de má qualidade na nossa literatura espírita. Bastaria que nos nossos grupos de estudos nós começássemos a trazer à tona, em torno do Kardec, os clássicos, os livros da mediunidade séria, que Chico nos deixou, que Ivone Pereira nos legou, que Divaldo vem recebendo há 60 anos, para que nós tivéssemos um respaldo à orientação kardeciana. Mas tenho visto livros, meus irmãos, tem me chegado ao contato, às minhas mãos, em que o mentor espiritual conta piadas pornográficas. E o mentor espiritual dá banana para os outros espíritos. Mentor. Então o que vai esperar do povão? Um confrade me mostrou um livro em que o autor do livro, benfeitor, autor do livro, benfeitor entre aspas, descreve as coxas morenas de uma mulher como se estivéssemos lendo uma revista pornográfica. Ele descreve com detalhe os meneios da coxa. Agora, onde é que descrever os meneios de uma coxa de mulher é espiritismo? É literatura espírita? Então a pessoa acaba de ler aquela página, está tão excitado sexualmente como se tivesse lido uma revista pornográfica. Não foi ninguém que me contou. Eu vi. O livro estava na minha mão. E o dirigente espírita me mostrando: Raul, vê se isso é possível. Eu digo: tanto é que está aí na sua mão. O que não é admissível é que isso tenha acesso ao nosso movimento. É que isso seja comprado pelas instituições espíritas. Nós deveríamos fazer a barreira, sem brigar com ninguém. Nós somos espíritas. Então vamos ver o que é obra espírita. Para que um livro seja espírita, não basta ele ter sido mediúnico. Tem muitos espíritos do mal escrevendo. Há muito obsessor escrevendo. Ele tem que estar apoiado, assentado na codificação. Se não estiver respaldado na codificação, nenhuma obra será uma obra espírita. Ainda que seja espiritualista, ainda que seja mediúnica. Mas nós, os espíritas, precisamos ter consciência disto. Não ir atrás do livrinho baratinho de R$2. E nem todo livro ruim é baratinho de R$2. Também eles são ousados, eles cobram bem caro. Para zombar da gente. Aliás, de quem compra. É só ter cuidado. Montar a barreira natural do exame, como recomenda Kardec, examinar. Mas o povo tem uma preguiça de ler, fenomenal, vai examinar o quê? Ah, deve ser bom, põe lá para vender. Não, esse nós vamos vender bastante. Então pronto, é um comércio como outro qualquer, de má qualidade. Vamos ter esse cuidado, meus irmãos, porque essa responsabilidade nos pertence. Nós, os espíritos. Ah, vai fazer o índice proibitório? Não. Índice proibitório é se a gente pusesse o nome de todas elas e publicasse. Nós vamos frear a entrada delas em nossa casa. Que eles vendam onde quiserem. É muito importante os espíritas assumirem posição. Senão nós vamos ficar essa coisa chata.
Essa coisa, não, é falta de caridade. Quer dizer, a falta de caridade é a gente denunciar o mal, mas não é falta de caridade o espalhamento do mal no meio popular. Então nós estamos mordendo a cauda, estamos nesse círculo vicioso em que o mal é querer o bem. Temos que ter bom senso para ajudar a saúde do nosso movimento espírita. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Como o Espiritismo pode atrair os jovens para seu círculo de trabalho? Nós somos de entendimento que devemos intensificar cada vez mais a difusão da doutrina, ou especialmente a divulgação, segmentando também a divulgação com linguagens compatíveis a cada faixa etária, linguagem compatível também a cada faixa até de cultura, enfim. A doutrina espírita tem possibilidade de falar com todas as pessoas indistintamente, independente inclusive de faixa etária, cultura, condição social ou econômica. Basta que nós procuremos aprimorar essa capacidade da comunicação. E no caso inclusive ou específico do jovem, como você levanta, nós entendemos que na casa espírita há uma enorme possibilidade do jovem estar presente. Mas é importante que todos nós vejamos o jovem como jovem. Porque muitas vezes queremos na casa espírita que ele tenha um comportamento mais amarrado, mais fechado, contrariando a sua própria característica. Mas se nós em nossas casas temos nossos jovens e damos a ele a liberdade de ser jovem, sem que isso implique em qualquer desvio moral ou comportamental, é compreensível que também na casa espírita ele cuide das coisas que lhe agradam, como teatro, como trabalho da assistência social, que é muito comum e o jovem gosta disso. O jovem colaborar na parte da evangelização da criança, que está tão próximo, o diálogo é tão fácil, tão amigo. Então há uma série de atividades que o jovem tem possibilidade de realizar na casa espírita e que às vezes não lhe é dado condições para tanto. Então o jovem, nós entendemos, ele pode e deve estar vinculado à atividade espírita. Naturalmente, o conhecimento, o estudo, a participação nas aulas da evangelização espírita, compatível à sua idade, é sempre bom, mas quando nós vinculamos o jovem a uma atividade em que ele se sente útil, que ele se sente integrante na casa, no contexto, naturalmente ele se sente melhor, realiza-se mais e abre um caminho muito bom, muito útil para ele. Eu acho que nós estamos realmente no momento de valorizar muito esta oportunidade, porque principalmente o jovem, diante do mundo em que nós nos encontramos, falta a ele muitas vezes a informação que a doutrina espírita pode oferecer. E são informações básicas, fundamentais, até para nortear a vida dele. E ele pode obter essa informação de forma descontraída, não precisa ficar com grandes preocupações imediatas. Porque estas informações espíritas vão ajudá-lo, às vezes um tempo depois, quando ele tem que tomar atitudes maduras diante das decisões que a vida vai impor. Mas aí ele já tem o conhecimento e tem condições de bem direcionar. Nós achamos muito válida a sua pergunta e queremos mesmo destacar esse aspecto no movimento espírita, nas casas espíritas, que nós procuremos ter os jovens junto a nós, estudando, praticando, colaborando e convivendo também com a sua alegria artística, até trazendo a alegria do Evangelho à luz da doutrina espírita com a sua jovialidade. Qual a avaliação do trabalho de divulgação do Espiritismo no exterior?
a avaliação é muito positiva. Primeiro, porque dentro da visão apresentada pelo espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós, aqueles que temos viajado ao exterior, Raul, Miguel e outros companheiros, estamos devolvendo à velha Europa, especialmente, aquilo que recebemos no passado, na construção da nossa cultura e da nossa sociedade. Agora com uma visão diferenciada do Cristo, o Cristo descrucificado, aquele que a doutrina espírita nos deu como o libertador de consciências. É natural que para vencer determinadas resistências, a luta se nos faz ainda muito áspera, mas graças a Deus, até o momento, nenhum de nós teve qualquer impedimento. Foi possível criar em diferentes países núcleos espíritas, graças à presença de brasileiros nesses países, nos quais, brasileiros, nós encontramos a receptividade no lar para ser criada a primeira célula conforme as bases da doutrina espírita. Podemos observar mesmo em alguns lugares muito difíceis que hoje o movimento está em plena inflorescência, dando já os primeiros frutos. E podemos observar isso na Europa, quando foi criado o SEI, que oferece uma visão de conjunto, de unificação, particularmente porque nós tivemos em países onde, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, nunca se falou em espiritismo. Criamos as primeiras células, essas células cresceram e mais tarde, com o advento da União Espírita Europeia e do SEI, houve uma adesão quase massiva, como também em alguns países da Ásia, da África e hoje da Oceania, especialmente a Austrália e a Nova Zelândia. Isso é, portanto, muito compensador, porque verificamos que a sementeira de bênçãos, mas os resultados não são imediatos. Nós estamos fazendo o trabalho de preparar o solo para aqueles que virão depois, mais bem equipados, com melhores recursos, com facilidades que, por exemplo, eu não tenho, de cultura, de habilidades no ramo do conhecimento profundo. O meu trabalho em pessoa é de entrar na floresta densa, desmatar, preparar mais ou menos para os que vierem depois darem prosseguimento. A avaliação é muito positiva e tenho certeza que o nosso Raul e todos aqueles que temos viajado muito, principalmente ao exterior, estarão de pleno acordo. Então, a melhor maneira de o jovem contribuir pela unificação é amar. Para que haja uma real unificação, asseverou o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, por meu intermédio, numa reunião do Conselho Federativo Nacional, é necessário que primeiro haja a união. Sem a união dos indivíduos, não teremos a unificação das entidades espíritas. O trabalho do jovem é o trabalho de construção do bem, onde quer que se encontre, mantendo as balizas da doutrina espírita irretocáveis, sem os modismos, sem as novidades que são muito comuns às criaturas humanas. Parece que há uma necessidade imensa em nós de colocar a nossa opinião. Colocar nas livrarias leigas, ou seja, procurar levar a doutrina espírita aonde estiver o ser humano, não esperando que ele venha, às vezes, nas nossas atividades para conhecer a doutrina. Esse é um dos desafios que nós temos enfrentado e que tem gerado até bastante experiência no sentido de aprimorarmos a nossa capacidade de divulgação. Um outro ponto que nós consideramos muito importante também é a atividade, vamos dizer, federativa.
No campo da divulgação, nós vemos que os próprios amigos espirituais têm feito um trabalho muito amplo, facilitando, inspirando e motivando as mídias a falar dos princípios espíritas. Isto realmente é muito bom, mas o que nós sentimos no movimento espírita nosso, de espíritas, vamos dizer, encarnados, é que nós precisamos realmente desenvolver um trabalho intenso para colaborar com os núcleos. Todos os grupos. Qual o maior desafio do movimento espírita no Brasil? Boa tarde, queridos companheiros. Agradecemos a oportunidade desse diálogo aqui com todos os nossos irmãos. A pergunta da nossa irmã é bastante ampla e complexa, né? A doutrina espírita, o movimento espírita, melhor dizendo, tem por meta promover o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita. Nós temos procurado destacar que temos duas frentes básicas. Uma é a ampla divulgação, ou seja, colocar principalmente o livro espírita e todo aquilo que decorre do livro espírita, mas o livro espírita bem assentado nos princípios da própria codificação, que caracterizam mesmo como tal, ampliar cada vez mais, promover o livro. Por isso existe a palavra achismo. É muito comum a pessoa dizer, eu acho, mas não acha coisa nenhuma. Já está achado na codificação. Somente deve recorrer à estrutura doutrinária e apresentar a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, ou os seus comentários, sem a sua opinião, que pode ser valiosa, mas não tem o caráter da universalidade dos espíritos ou do ensinamento. Então, a melhor maneira de um jovem na mocidade espírita ou juventude contribuir em favor da unificação é ser disciplinado, participar das atividades, contribuir na área que lhe é pertinente e, acima de tudo, amar, sem se deixar envolver pelas condições negativas das criaturas humanas que nós encontramos em Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é Movimento Espírita. Divaldo Franco responde como o jovem pode auxiliar na unificação do espiritismo. Nestor Mazotti fala sobre o maior desafio do movimento espírita no Brasil e o trabalho de divulgação do espiritismo no exterior. Como o jovem pode auxiliar na unificação do espiritismo? A unificação dos espíritas, porque é essencial que nós, os espíritas, unamos-nos em torno da bandeira da codificação, é de grande significado para a boa divulgação dos postulados espíritas.